Um tema que é muito pouco falado é sobre o que acontece com o Vietnã depois da sua guerra de liberação nacional, depois da sua vitória militar, política, moral contra os Estados Unidos. E isso é muito ruim, julgo eu, porque se a gente não fala do Vietnã após a sua vitória contra os Estados Unidos, parece que nós nos preocupamos apenas com aquele período onde eles estavam tendo um atrito com os Estados Unidos e, por conseguinte, o que importa é os Estados Unidos, já que né, a gente não quer saber o que acontece com o povo vietnamita depois. Portanto, eu vou falar um pouco sobre isso, eu acho necessário, eu acho fundamental. É importante dizer que eles vencem a guerra, né, em maio de 1975, tropas da Frente Nacional de Libertação e tropas do Vietnã do Norte entram em Saigon e encerram a guerra, né, com uma vitória esmagadora contra os Estados Unidos e os seus aliados. E após isso a vida desse novo governo ele não é fácil, porque veja, nós temos que ter em mente que essa guerra ela foi uma guerra entre uma parte da sua população que tinha na liderança de Ho Chi Minh, que agora tinha recém-falecido, né, alguns anos antes, mas que era uma parte da população que via com muito bons olhos um novo governo socialista. E uma outra parte, que era aliada dos Estados Unidos, né, e que, de certa maneira, reivindicava administrar aquilo que foi assim, os resultantes de um Vietnã colônia lá da época da França, né, porque o Vietnã foi colônia da França por muito tempo, antes dos Estados Unidos entrar lá. Então, o espólio desse Império Francês e depois administrado pelos Estados Unidos estava em jogo aqui, né? Então tinha essa divisão no país. E essa guerra aconteceu para justamente unificar o país, né? Então Ho Chi Minh, o grande líder, o grande mentor espiritual dessa libertação nacional, né? Ele sempre quis unificar a pátria, né? Ele era um grande nacionalista, além de ser um marxista inveterado, né? E para unificar é interessante, porque agora é um grande problema, né? Um lado venceu a guerra, mas o outro lado que foi derrotado, ele não passa a concordar com o lado vencedor automaticamente, isso não existe, né? Então, a primeira medida que foi tomada com relação a isso é a criação de espaços de reeducação, né? Então, vejam, como acontece em uma guerra, né, o lado que foi derrotado tem líderes presos, os colaboracionistas do regime administrado pelos Estados Unidos e pelo Sul acabam, claro, sendo julgados e por diante. Só que parte dessa pena ela vai se dar, em vez de trancar as pessoas por muitos anos, aquela coisa toda, né? Eles foram reeducando, eles criaram grandes campos de sala de aula, onde as pessoas iam lá para aprender sobre o passado colonial do próprio país, para aprender sobre nacionalismo, sobre anti-imperialismo, para aprender sobre socialismo, sobre marxismo, né? E para justamente criar a partir daí um tecido social unificador, né? E isso eu acho interessantíssimo, sabe? Eu acho até brilhante, assim, essa coisa, né? Porque se tu vai simplesmente punir essas pessoas que foram derrotadas, esse conflito não acaba, né? E ao mesmo tempo isso tem um pouco a ver com o confucionismo, né? Que é uma filosofia, né, do filósofo Confúcio, que era chinês, mas que a sua influência ela se estende por toda aquela região ali, né? E que tem essa coisa de redimir, que o indivíduo pode se redimir, né? E aí ele não é um escravo do seu passado, né? Ele se constrói a partir do seu presente e do seu futuro. Então, inclusive na China isso é muito forte, e se a gente for ver o maoísmo, né? Isso sempre foi um elemento que foi sempre colocado, né? Então, muitas vezes, antigos inimigos, eles tinham a possibilidade de se redimir, de fazer uma autocrítica, de fazer uma autoculpa pública, né? E isso aconteceu um pouco no Vietnã também, aqui depois da guerra, justamente para criar uma unificação desse tecido social. Bom, uma outra coisa é assim,
O Vietnã, depois de já unificado, ele não teve paz. Ele teve que se envolver em outros conflitos militares. Vejam só, gente. Aquela região lá do Sudoeste Asiático, não todo o Sudoeste Asiático, aquela parte específica onde está o Vietnã, que é a Península Indochinesa, porque fica é um caminho entre a China e a Índia. Esses nomes foi dado na época da colonização dos impérios ocidentais, né? Mas vejam, toda aquela região ali, que é composta por China, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, entre outros, ela vivia momentos muito conflituosos, muito conflitivos. Não era só o Vietnã que estava em guerra naquele período, né? Laos, Camboja viviam guerras, longa guerra civil no Laos. A Tailândia era uma ditadura militar controlada pelos Estados Unidos e que também tinha uma série de rivalidades com outros países, em especial com o Vietnã, nesse conflito aqui. Inclusive a Tailândia mandou tropas para combater ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A gente fala Guerra do Vietnã, mas aqui no Ocidente, né? No Vietnã eles chamam de Guerra Americana ou Guerra de Resistência contra os Estados Unidos. Enfim, então assim... aquela região ali, ela ficou muito... Ela era muito conflitiva e esses conflitos eles iam se interligando. Então o Vietnã seguiu tendo muitos problemas. E aí tem um outro ponto importante. A China, que é até hoje, evidentemente, o país mais poderoso de toda aquela região ali, e sempre estendeu a sua influência, sempre, isso de maneira milenar, né? Estendeu a sua influência pelos outros povos da região ali. Ela estava ali passando por um processo de transformação no seu regime político, social e econômico, né? Porque desde 1976 o Deng Xiaoping ele vai começar o processo de restauração capitalista, né? Onde ele vai abandonar a propriedade coletiva estatal dos meios de produção e vai começar a fazer um processo realmente de acumulação primitiva de capital, vai transformar uma economia chinesa numa economia privada, né? E isso se deu muito em aliança com os Estados Unidos, né? Só que aí passa a ter uma série de problemas ali, porque antigamente, quando era o Mao Tse Tung, o líder chinês, por exemplo, ele chegou a ter uma aliança com o Vietnã, né? E agora passava a ser um aliado do bloco ocidental na Guerra Fria, né? Não um aliado de primeira hora, mas um aliado. E isso foi dando uma série de tensões, porque, por exemplo, pararam de receber exilados políticos de ditaduras militares de direita, pararam de receber. Passaram a ter uma atitude hostil contra os países do bloco socialista. É interessante, né? Porque tem aí alguns intelectuais de esquerda que fazem que são ódio à China, que eu já vi, ninguém me contou, pela internet afora, aí dizendo que o Deng Xiaoping é um dos grandes líderes do século XX, né? Bom, o cara que fez a restauração capitalista e que fez a China virar as costas para os seus aliados socialistas, né? Mas assim, na internet qualquer um fala qualquer coisa, até gente com diploma, né? Mas tudo bem. Então assim, o que acontece aí é que passa a ter uma rivalidade entre a China e o Vietnã ali. O Vietnã era um socialismo, de certa maneira, um regime socialista, pelo menos politicamente, não conseguiu... Eu vou falar sobre isso, mas assim, o Vietnã nunca conseguiu, em toda a extensão do seu território, fazer uma política realmente socialista pelas diferenças entre o Norte e o Sul, tá? Mas assim, o Vietnã não se colocava como um protetorado da China ou da União Soviética, né? Tinha uma certa independência, tinha um campo autônomo, né, de certa maneira. E era até um pouco pragmático. Então isso, na verdade, causou um atrito, tá? E aí, assim, é importante dizer que o Laos, que teve indas e vindas ali na sua aliança com o Vietnã e era um país de fronteira, inclusive a trilha Ho Chi Minh passava ali, onde os guerrilheiros passavam por ali, pelo Camboja, para atacar as tropas dos Estados Unidos no sul do país. Gente, eu tenho que avisar vocês de um pequeno erro que vai vir a partir de agora no vídeo, que eu só fui me aperceber depois que o vídeo já estava gravado, né? Que a partir desse ponto eu vou falar diversas vezes do Camboja, só que eu vou falar Laos. O que acontece, gente?
A trilha Ho Chi Minh, ela passava pelo Laos e pelo Camboja. Só que a partir desse ponto aqui, eu quero falar do governo do Khmer Vermelho, que foi no Camboja. E aí eu acabo falando algumas vezes Laos, né? Vou falar várias vezes Laos, mas eu tô querendo falar no Camboja. Então eu espero que vocês entendam, né, que gravar um vídeo esse, ainda mais no formato aula, né, são muitas informações, ainda mais que esse vídeo que tem várias partes, né, cada uma com alguma, né, não são curtas, né, então esse aqui é a quarta parte do especial, ainda vai vir uma em seguida, são 5 partes, esse especial tá bem completinho, né, mas são muitas informações que, né, que eu tenho que passar e pode acontecer de dar uma pequena confusão como essa, ainda mais que a trilha Ho Chi Minh passava pelo Laos e pelo Camboja. Então, reiterando, o governo do Khmer Vermelho, sob liderança de Pol Pot, é no Camboja e não no Laos. Veja o vídeo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá muito bom esse vídeo, esse especial. Deem like, aquelas coisas todas, né? Se inscrevam e enviem para mais pessoas. O Laos estava sob um governo de esquerda, né? Um governo chamado Khmer Vermelho, né? Liderado pelo Pol Pot. E que, assim, gente, eu não vou dar detalhes, mas era um regime complicadíssimo, que fez grandes expurgos, um governo que fechou o país de maneira avassaladora, né? Chegou a manter só... Foi fechando embaixadas, chegou a um ponto de ter só a embaixada da China dentro do país, pra vocês terem ideia. Então, fechou o país como nunca, tá? Até, assim, acabou servindo de propaganda anticomunista no período, o Laos, perfeito? Então vejam, fazia fronteira com o Vietnã, e tinha muitas pessoas do Vietnã que viviam lá no Laos, né? Essas pessoas foram tendo muitos problemas com o governo é um governo muito anti-estrangeiros, tá? E aí, ao mesmo tempo, então assim, boa parte desse pessoal do Vietnã que vivia no Laos começou a fazer aliança com uma oposição de esquerda que surgiu no Laos naquele período. Vejam só, gente, isso tem a ver com o que aconteceu com o Vietnã, tá? Então prestem atenção. Existiu também, claro, uma oposição de direita no Laos, só que essa foi foi praticamente exterminada, né? E aí a oposição de esquerda que se armou militarmente, porque eram basicamente dissidentes do próprio regime do Khmer Vermelho, né? E foram se aliando a algumas pessoas vietnamitas que viviam lá. O governo do Pol Pot considerou isso um ataque do Vietnã e passou a bombardear a fronteira do Laos com o Vietnã. Vamos lá, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Bombardear um país que acabou de vencer os Estados Unidos e tinha vencido a França e o Japão antes. Acontece, então, que o Vietnã invade em 1978, invade o Laos, né? Declara guerra aí ao regime do Khmer Vermelho, liderado pelo Pol Pot, e entra lá. É interessante esse conflito militar no seguinte aspecto. O Vietnã usa uma estratégia, não vou dizer a mesma, mas muito parecida com o que tinha feito na Guerra do Vietnã. Por quê? Na Guerra do Vietnã, vou lembrar vocês aqui, que tinha o exército do Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh e por Giap, e que treinavam guerrilheiros da Frente Nacional de Libertação para fazer uma guerra clandestina contra o governo, né? Eles fizeram isso lá, porque o exército vietnamita entra nas regiões de fronteira com Laos e passa a comandar os dissidentes do Laos, né, a fazer guerrilhas, né? Então eles acabam lutando lá contra as forças oficiais do governo do Khmer Vermelho, do Pol Pot, né, do Laos, que estavam aliados à China. Então a China tinha tropas no Laos. Então eles lutaram em conjunto, o Laos a China contra o Vietnã. E o Vietnã venceu a guerra. O Vietnã venceu, tirou o Pol Pot do poder e colocou lá aliados do Laos, mesmo aliados ao Vietnã. Então passou a ser um governo que fez uma aliança ali, uma nova aliança naquela região ali, buscando inclusive uma autonomia entre os países ali daquele conflito. Só que, e aí a China se retirou também do Laos nesse período, depois da vitória do Vietnã, só que a China, posteriormente, ainda invadiu o Vietnã. A China fez ataques por ali um pouco mais de um mês, um mês, 2 meses, em 4 regiões simultâneas, e com um armamento pesado. Eles entraram lá com tanques de guerra, entraram com equipamento submarino, equipamento terrestre amplo. Se eu não me engano, cerca de 400 mil homens entraram lá, né?
só que ficou nessa guerra de fronteiras. Eles não conseguiram entrar com tudo no território do Vietnã, né? Mas ficou também. Só que também não chegaram a ser expulsos até que o Deng Xiaoping, o presidente do país, ordenou que eles voltassem. Declarando vitória contra o Vietnã. Uma vitória assim bizarra, né? Ficaram no conflito de fronteira e voltaram, vencemos lá. E aí, o Deng Xiaoping, que naquele momento era um grande aliado dos Estados Unidos, né? Ele chegou a confidenciar o Jimmy Carter que aquilo era só uma lição que eles estavam dando no Vietnã pelo que o Vietnã se rebelou ali no Laos, né? Só que essa aliança com o Laos ainda acabou trazendo alguns problemas, assim, entre aspas, né? Porque, primeiro que o regime do Laos ele viveu sob constante ameaça, tanto da China quanto do Khmer Vermelho, que se retirou do país, mas seguia fazendo ataques, né? E o Vietnã teve que financiar não vou dizer integralmente, mas ajudar a financiar o governo do Laos, né? Então isso trouxe muitos problemas também. Isso vai reforçando o Vietnã como um país isolado, porque passou a sofrer sanções pesadíssimas dos Estados Unidos, né? Que usava a comunidade internacional e os aliados na região, como Filipinas, Tailândia, para isolar economicamente o país, né? E sufocar eles nesse novo regime. Ao mesmo tempo, o Vietnã passou a ter um problema muito grande interno, porque tinha no norte um processo de socialização muito avançado, e no sul, que era onde estavam os Estados Unidos antes ali durante a guerra, né? Estava completamente desregulado. Eles tinham feito Saigon crescer de uma maneira desordenada, né? Lá no sul. Fazendo com que as pessoas entravam muito de capital americano lá, mas esse capital ele era completamente até corrupto, assim, causava muita corrupção. E no sul do país, então, eles não conseguiram fazer um processo de socialização como faziam no norte. Então, o próprio novo governo do Vietnã, o governo do Partido Comunista, que agora era unificado no país, tinha primeiro problemas de vários grupos políticos que apoiavam durante a guerra e novos grupos que entraram agora, depois do final da guerra, todos eles sob esse guarda-chuva do Partido Comunista. Então já era um problema, né, se tornou muito complicado de ordenar isso de maneira política. E economicamente, eles próprios acabaram fazendo uma distinção entre o sul e o norte, fazendo, né, de uma certa medida ali o que dava para socializar, o que não dava e assim por diante. Tinham problemas com a China, como eu falei, inclusive. E aí eles eram aliados da União Soviética, mas a União Soviética, nesse período, já vamos indo depois nos anos 80, estava no processo de queda, que acabou acabando, né, o regime da União Soviética. A União Soviética ainda ajudou o Vietnã, porque durante a guerra, eles depois da guerra, eles assinaram um acordo com o Vietnã, um acordo de defesa mútua, né, para garantir que novos países não tentassem invadir o Vietnã. E a China entrou. Inclusive a China ficou pouco tempo ali também, porque o Vietnã mandou um aviso para a China, dizendo, olha, nós temos um acordo militar com o Vietnã, nós vamos cumprir. Se vocês não saírem, se a guerra se alongar, a gente vai entrar no Vietnã para defender os caras, né? Nos anos 90, até o começo dos anos 2000, eles foram fazendo um novo processo econômico, um novo processo de abertura. Eles também fizeram uma restauração capitalista parecida com a da China, né? E que muita gente acha na China bonito, no Vietnã ruim, né? Tem gente que tá lá agora, inclusive. Mas assim, eles nunca abandonaram a ideia de partido único, que até hoje segue vigente, né? Mas eles foram realmente fazendo um processo de industrialização. Foi a maneira que encontraram de industrializar o país, porque isso aí deu, assim, dá pra dizer que tiveram êxito no plano, no sentido... Isso que eu quero dizer no sentido de cumprir o que estavam tentando fazer, que era industrializar o país, modernizar as relações de produção, que antes eram muito agrárias, e aí atraindo mais um pouco de capital estrangeiro, que era algo necessário naquele momento. Chegaram, inclusive, a colocar o Vietnã como um país chamado tigre asiático, ainda que um tigre asiático de menor porte, né? Aquelas economias da região que vão fazendo produção em larga escala, né? De produtos para transformar, para fazer para abrir novos mercados, né? O Vietnã entrou nessa lógica e conseguiu fazer isso com certa eficiência, também fazendo uma espécie assim, de uma série de alianças de setor privado, setor público, né? E aí, claro, causando alguns outros problemas, como o aumento de uma certa desigualdade, e criando programas compensatórios, né? Algo que até na América Latina se faz, né? Eles chegaram a criar uma categoria, né, que vão chamar de socialismo de mercado, que se chama Doi Moi, né, que é basicamente realmente isso, é um capital controlado pelo Estado.
Que, de novo, né, agora teve um youtuber aí que aprendeu o que é isso recentemente e andou explicando errado, né, mas enfim, isso acontece. Mas assim, gente, esse novo processo, essa nova abertura, ela teve, como eu falei, teve problemas e teve também soluções, né, permitiu modernizar um país que tinha ainda uma estrutura muito atrasada sob o ponto de vista produtivo, né, mas realmente, assim, um processo, um projeto de algo parecido com o socialismo, ele fica mais distante, né? Até porque a gente já vive aqui um processo onde já não existe mais a União Soviética, onde a China já virou capitalista de novo, e o Vietnã, pequeno, para não dizer pequeno, mas um médio país também, muito cercado, né? E aí também teve que ter algumas táticas técnicas de mudança econômica social. Eles chegaram, inclusive, a ter problemas com exilados da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que fizeram grupos para voltar ao país e fazer novos ataques. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Mas eles chegaram a ter grupos clandestinos. Algo parecido com o que aconteceu em Cuba depois da Revolução, né? Então, os caras saíram do país e tentaram voltar, né? Então, tudo isso foi fazendo com que o país fosse cada vez mais cercado. Só que, diferente até de Cuba, por exemplo, eles sempre buscaram fazer novas alianças, e até de uma maneira até mais pragmática, até ignorando um pouco o alinhamento político. Isso chegou no auge quando, no governo do Bill Clinton nos Estados Unidos, eles fizeram um acordo com os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos quis fazer esse acordo, primeiro porque tinha uma política do próprio Bill Clinton de fazer acordos na região da Ásia e do Oriente Médio para tentar aumentar um pouco a influência ali, que a influência militar tinha caído um pouco naquele momento, ele tentou via acordos, né? Então o Vietnã acabou se aproveitando um pouco disso, né? E também porque ali já começava uma guerra comercial dos Estados Unidos e China, e os Estados Unidos procurou países para fazer um contrapeso ali, né? Então o próprio Vietnã fez um acordo com os Estados Unidos, diminuindo as sanções e recebendo auxílio para desarmar minas terrestres que tinham ficado da época da Guerra do Vietnã. Porque, assim, eu já falei isso antes, eu vou repetir, o Vietnã acabou, assim, tendo seu território devastado pela guerra, né? Bom, gente, então, assim, o Vietnã teve uma vitória heróica, incrível, né? Uma das maiores vitórias militares que a gente tem conhecimento, estudando a história, né? Fez o seu regime, conseguiu sua independência a fórceps ali, lutando contra grandes impérios, contra a China, contra a França, contra o Japão, contra os Estados Unidos. Um feito heróico, uma epopeia histórica na minha avaliação, né? E depois disso não conseguiu, né, fazer o seu regime político de maneira como se propunha ali na época de Ho Chi Minh, né? Não conseguiu fazer um socialismo realmente no país todo, mas construiu, fez uma reconstrução de um nacionalismo com um sentido progressista que vive até hoje, com problemas, com avanços, né? Inclusive o Vietnã ainda hoje é um dos países que mais cresce economicamente no mundo, tem taxas de 7 a 8% no mundo, isso aí nem países europeus têm. Claro, crescimento em cima de uma base de uma defasagem histórica, né, ao longo dos séculos. Então, uma coisa é dizer crescimento, outra coisa é dizer o que já está estabelecido econômica e socialmente no país. Em termos de crescimento, é um dos países que mais cresce no mundo. Não estou aqui fazendo ódio ao país, porque o meu papel é que ser um historiador, tá, gente? Então é isso, eu tô reportando a vocês. É um país que teve muito crescimento, nunca conseguiu eliminar completamente desigualdades, também não é nem sobre isso o tema, né? Mas eu também aqui não tô aqui pra ficar fazendo o que tá certo, o que tá errado. Também muitos erros do próprio regime aconteceram, mas muitos méritos, né? E aqui não tô aqui entrando no mérito do bom ou do ruim. Posso fazer isso em outro momento, mas não é a ideia desse vídeo. Quero dizer, então, que depois da vitória contra os Estados Unidos, eles conseguiram uma independência, conseguiram um crescimento econômico, que até pouca gente fala, dá pra dizer. Tá? A capital do país, Hanoi, teve ali como um segundo país importante que vai, entre aspas, rivalizar, que era Saigon, e que se torna cidade de Ho Chi Minh, simbolizando a vitória contra os Estados Unidos e contra os seus aliados no sul, tá? E que hoje tem muitos meios de produção que são privados, tem universidades que são públicas, porém privadas, né? O que acontece em vários países, né? Isso não é só no Vietnã. Esse regime, como eu falei, é um regime que vai tendo nuances, né? No que se chama de doi moi, né? Então, é um setor privado com um certo controle público e que vai tendo no mercado uma maneira de distribuição com políticas compensatórias. Então é isso, gente. Vou pedir para vocês
curtir aqui.